Repercuta! Fala pessoal, Jade Tavares aqui em mais um episódio do Repercuta Podcast, esse espaço que eu recebo tanta gente massa para contar histórias, para conhecer mais de perto algumas trajetórias. E esse é mais um episódio sobre isso. Eu estou aqui com o André Chiesa. Muito bem-vindo ao Repercuta, André. Você que acompanha o Instagram já deve ter visto no projeto O Baterista das Aberturas. Eu mesmo consumo bastante, reposto, curto pra caramba, me sinto inclusive contemplado, André, porque tem muita abertura da minha infância, da minha adolescência, que marcou muita coisa e tem muita carga afetiva, meu irmão. E aí, mas nesse episódio a gente não vai falar só disso, a gente vai falar da trajetória do André enquanto baterista mesmo, que vem muito antes, muito lá de trás. Bem-vindo, André, ao Repercuta. Muito obrigado pelo espaço, Jade, obrigado pela oportunidade aí de a gente poder conversar um pouco, não só sobre o projeto das aberturas, mas sobre bateria e sobre carreira. Para mim é um momento muito importante na minha carreira, depois de 25 anos, poder ganhar essa ascensão, mesmo que através de um projeto que às vezes foge um pouco da questão da carreira musical propriamente, né? E acaba indo mais para o lado da própria questão do influenciador digital, mas é um momento muito importante, muito bonito da minha carreira. Eu acho muito massa perceber, André, quando a gente fez o contato, eu acho que uma das paradas interessantes, já adiantando aqui, é de tu conseguir aproximar uma galera que não é da comunidade da bateria, através das aberturas, para aproximar a galera do instrumento mesmo, velho. Eu não sei se é assim que você sente, são 25 milhões de acessos já, né? Eu não sei se tu tem essa sensação, mas tu me responde isso mais na frente, porque sempre inicio os episódios para falar um pouco da tua trajetória, do convidado, no caso, o início do André Chiesa enquanto baterista. Me diz aí, André, o momento em que tu decidiu estar por trás dos tambores, meu irmão. Então, começou em 2001, na verdade, mas eu comecei como percussionista, meio por acaso. Eu tenho um irmão mais velho que ele é músico, tecladista, produtor musical, tem estúdio lá no Rio Grande do Sul, e ele tocava num lugar, lá num bar, todos os domingos à noite, e eu frequentava o bar pela facilidade, né, por ser meu irmão e tal, ele conseguia entrada para mim e tal. E numa dessas noites, o bar era um lugar que tinha 2 ambientes. Então, o ambiente do fundo era onde tinha a banda que o meu irmão tocava, e na frente tinha um cara que fazia voz e violão, um músico bem conhecido lá na região, chamado Tony Conrad. E ele estava tocando voz e violão com um rapaz lá tocando pandeiro. E, por um acaso, eu tinha um pandeiro em casa, que eu tinha ganhado de aniversário do meu avô, e eu pedi para dar uma canja ali. E desde esse dia, ele me convidou para tocar todos os domingos com ele nesse bar. 2 semanas depois eu já estava fazendo show em outros lugares, né, como percussionista, até que depois de 1 ano e tanto, assim, mais 1 ano e meio, mais ou menos, num dos shows dele, com banda, no caso, o baterista não pôde se ausentou por um motivo pessoal, e o show marcado e tal, e aí ele me convocou, assim, eu preciso que tu toque bateria hoje. E eu, meio no instinto, assim, né, de já ter um certo domínio ali com a percussão, né, com peles e tal. Falei, bom, vamos lá. O único pedido para ele naquele momento foi que ele não tocasse samba, né, e aí eu toquei o show. E não foi nada demais, né, não foi nada, mas ao mesmo tempo também não comprometi o espetáculo, né. E a partir desse dia ele disse, cara, por mim, se tu quiser, pode assumir a bateria. E a gente achou outro percussionista. Tocar bateria já era um desejo que eu tinha, a percussão foi só realmente uma alavanca, assim, né? E, bom, desde 2002, daí eu comecei a tocar bateria, né, com esse cantor. Logo em seguida, com alguns amigos, eu montei uma banda de música autoral, uma banda que ganhou bastante festival, assim, uns 4 ou 5 festivais com música autoral, pelo SESI, né? E de nível estadual, assim, né? Fez a gente viajar bastante. E aí ali eu já comecei a estudar, já comecei a transitar entre outras... Porque como eu tinha já o acesso de tocar na noite da minha região lá, né? E, então eu conheci outros músicos, conheci outras bandas, e volta e meia eu acompanhava, na época da percussão, acompanhava outras bandas com a percussão. Então foi uma transição bem mais tranquila, assim, para tocar com outras pessoas e aí começar a transitar no meio. E aí de lá para cá eu um baterista, comecei a estudar. Na minha cidade não existia
uma escola de música com bateria, né, especificamente. Então a gente tinha que conseguir professores para fazer aulas pontuais, assim. Então eu tive aula com bastante gente do meio, né. E, bom, e aí tive uma outra banda chamada Pimenta Buena, que é uma banda que tem uma história de quase 18 anos, 4 discos, teve premiações lá no Rio Grande do Sul, teve turnês, porque é uma banda de idioma em espanhol, é uma banda de rock latino, então a gente transitou bastante ali no corredor do Mercosul, no Uruguai, na Argentina, tivemos bastante ascensão nas rádios da América do Sul como um todo. Em 2019 eu vim para Joinville, logo um pouquinho antes de começar a pandemia, e logo em seguida logo que passou a pandemia, comecei a dar aula numa escola aqui, no conservatório que tem aqui em Joinville, e esse projeto das aberturas logo se encaixou assim como uma busca por uma ascensão local, assim, né? Eu não cheguei aqui sem conhecer ninguém, não conhecia nenhum músico local, nenhum músico da cena, queria tocar da mesma maneira que eu tocava lá no Rio Grande, e comecei a fazer o projeto com uma ideia de ficar conhecido aqui na cidade, né? E, graças a Deus, tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava. Muito bom. É prova da tua persistência, da tua competência com os conteúdos. André, que bateristas te inspiraram, velho? Incluindo o professor e os distantes lá. Eu sei que pela tua trajetória, tu tocou com essas bandas que você citou, muito ritmo, né? Rock, pop, axé, forró, todo tipo, né? E isso é muito massa porque vai contribuindo para tua musicalidade, para o teu estilo, né? E essa versatilidade. Mas, assim, tem sempre aquele que a gente diz assim, não, esse cara aqui, né, me influenciou, esse cara aqui foi referência. Nossa, bom, os clássicos, né? John Bonham, Newport, Steve Gadd, todos esses clássicos, assim, né? Vinny Colaiuta, Dave Weckl, são bateristas que eu gosto muito, assim, né? Que durante muito tempo a gente tinha pouco acesso, estou falando isso ali do início dos anos 2000, a gente não tinha esse acesso que a gente tem hoje em dia aos métodos, né? E as aulas, né, de YouTube, por exemplo. Então, eu estudei muito tempo um método do Dave Weckl, que era muito, muito bom, né? E que mais? Bom, aí depois vem todos esses bateristas do Red Hot Chili Peppers, gosto muito. Gosto de alguns brasileiros, gosto muito do Carlos Bala, do Baroni, o baterista do Police também gosto bastante, foi um cara que me inspirou muito, o Copland, né? E, enfim, cara, é difícil falar de poucos, né? Quem mais? Cara, todos os que, de certa forma, construíram um pouco da nossa música brasileira também, da MPB. Muitos eu nem sei o nome propriamente, mas escutei muito, né? Bateristas do Djavan, enfim, essa galera toda aí. Da música brasileira e esses clássicos, né? André, fala uma coisa, com relação aos ritmos, você sendo gaúcho, com relação aos ritmos de lá do Rio Grande do Sul, tu costumava tocar muito na noite? Como é que rola? Eu fico curioso porque eu curto muito, sabe, as mudanças assim, de ritmo para cada região do Brasil, assim, adoro, velho. A música brasileira é riquíssima. Então, eu não fui muito para a escola da música gaúcha, né? Mas eu conheci muito, até por ter que lecionar e dar aula, né? Então, muito dos ritmos gaúchos, ele vem do corredor do Mercosul, né? Do Pampa argentino, do Pampa uruguaio, né? A chacareira, o chamamé, né? A vaneira. Então, são ritmos que a gente, inconscientemente, a gente acaba meio que já vem no DNA do gaúcho, né? A gente se cria nos churrascos de finais de semana, né? Ou com algum parente que mora para fora, que mora para o campo, que é muito comum, né? Por exemplo, eu tenho todos os meus tios por parte de mãe, eles ainda moram no campo, no Rio Grande, né? Eles ainda tem criação de vaca, de gado, né? Que a gente chama de ovelha. Então, ainda carneiam o bicho, ainda fazem toda aquela
aquela lida do campo, né? Então, escutar música gaúcha é uma coisa muito natural para nós. A gente se cria desde a infância ali, brincando e durante os churrascos de final de semana, o que mais a gente escuta e a gente acaba internalizando isso, né? É a música gaúcha. Mas como músico, assim, eu até acompanhei um músico nativista que tocava um pouco de chamamé, assim, que é um ritmo mais voltado ao pampa argentino, né? Mas nunca fui um cara assim de ter como carreira assim propriamente a música gaúcha, né? Entendi. André, o teu lado educador, tu vais para Joinville em 2021, né? Por conta, inclusive, de uma demanda de trabalho da tua esposa, né? Tô acompanhando Isso. ela. E eu fico pensando na mudança, no desafio que foi. Hoje já está estabelecido, já estamos em 2025, né? Mas no início eu fiquei pensando aqui, você deixar os vínculos que tinha lá com artistas e com alunos, né? Eu não sei se tu começou a dar aula em Joinville, onde tu tá agora, mas como é que foi esse desafio de mudança de cidade aí, cara? Esse início para se assentar, para se ambientar? Cara, então, na verdade, eu me mudei para Joinville no final de 2019. E eu cheguei 2 meses antes de começar a pandemia aqui. Mais ainda, mais desafiador ainda. Então, eu saí de Pelotas tocando numa banda lá, eu tocava e deixei a banda para vir embora. Uma banda que tocava muito na noite, assim, 2, 3 vezes por semana. E, ao mesmo tempo, eu já estava no mercado ali da região há quase 20 anos, mais ou menos. Então, eu conhecia absolutamente, olha, vou te dizer assim, quase que 100% da cena musical, da galera que tocava e tal, e basicamente, assim, tipo, de todos os estilos. Porque mesmo eu não tocando em banda de pagode, ou até em banda de música gaúcha, nativista, a gente circulava nos mesmos lugares, né? Então, às vezes era que eu tocava numa banda de rock, pop rock, então no primeiro horário era pop rock, e aí no segundo horário entrava uma dupla sertaneja, ou então entrava uma banda de pagode, então a gente acabava fazendo amizade com todos os músicos, né? E quando eu cheguei em Joinville, eu cheguei meses antes de começar a pandemia, e ainda a gente veio para cá e a gente se mudou para um apartamento, então a minha bateria ficou literalmente... Por 2 anos ela ficou desmontada, eu sem tocar com absolutamente ninguém, né? Sem tocar no instrumento, basicamente. E eu só vinha a montar a bateria depois de 2 anos que passou a pandemia e a gente procurou uma casa para se estabelecer, eu e minha esposa, a gente já vinha procurando e encontramos uma casa onde eu montei esse espaço que está aqui hoje, que é o espaço do estúdio, né? Então aí é que eu comecei novamente a tocar, bem enferrujado, bem como se eu tivesse retrocedido mente muitos anos, né? Então eu tive que estudar primeiro para mim, para depois pensar em conseguir retornar. Eu até, por um momento, eu dei umas aulas lá no Sul, por pouco tempo numa escola, em alguns outros momentos eu dava umas aulas particulares, mas pouca coisa, com poucos alunos. Então, daí aqui foi isso, tipo, procurar uma escola para dar aula aqui, foi também, de certa forma, me encaixar no meio, né, de uma forma não de estar na noite, de estar no palco, mas em vias de começar a conhecer, pelo menos as pessoas que frequentavam, quem eram os professores, esses professores tocavam, com quem que eles tocavam, como que funcionava o mecanismo da noite aqui, né? Então aí eu fui aquela coisa de enviar currículo, aquela coisa toda, e o que me levou a dar aula, o que me levou a entrar nessa primeira escola, porque foram 2 escolas que eu dei aula aqui, foi justamente essa carreira que eu tinha, né, de muitos anos e algumas premiações na área, né, e basicamente foi isso, assim. E aí depois de algum tempo eu comecei a conhecer as pessoas, aí montei uma banda aqui com músicos que não são daqui também, que também são, digamos assim, forasteiros, né, e também estavam procurando banda, algum vínculo com a música,
e a gente montou essa banda aqui, e agora, né, depois de 5 anos aqui em Joinville, eu já consigo me inserir no mercado. O próprio projeto das aberturas também me vendeu bem aqui, né? Então, às vezes eu chego nos lugares, chego numa loja de música e o cara já me conhece, já acompanha o meu trabalho, né? Então, tipo, até parceria com loja de música eu consegui aqui por conta do projeto. E é uma reconstrução, né? É literalmente uma reconstrução do zero. Não é fácil, não foi fácil. Fiquei muito tempo parado, realmente, né? Ora por causa da pandemia e ora porque também não conhecia as pessoas, né? Então agora, claro, não dá para dizer que eu tenho o mesmo canal de como eu tinha lá com a cena que eu frequentava lá no Rio Grande, mas já consigo circular no meio aqui, né, de forma mais tranquila, assim, de forma mais profissional e fazer digamos assim, um salário, né, em função da própria bateria. Né? Perfeito. É sobre isso que eu quero falar agora, André. Vamos falar do projeto, o Batera das Aberturas. Reiterando aqui, velho, eu me deleito vendo os vídeos e a tua escolha também, assim, é muito certeiro, velho, sabe? E eu sinto isso também. Já me mandaram um vídeo teu, gente que nem toca, tá ligado? E que se aproximou da bateria por conta disso, assim, por ver teus vídeos, assim, tu já viu esse cara aqui? Eu conheço sim, é claro que eu conheço, tá? Eles mandam sempre. Eu fico com uma curiosidade, André, para iniciar essa nossa segunda parte aqui do nosso episódio. Já falei, né, 25 milhões de views, de acessos. Você trabalha, no caso, no Instagram e YouTube, não é isso? As duas. E no TikTok redes. Também. No TikTok já chegou também aos 5 milhões de acessos. Caramba, se for somar tudo aí, dá mais de 30 milhões. Num projeto que começou há 2 anos, digamos assim, né? Isso, aproximadamente? Isso, um pouquinho mais. Em junho desse ano fez 2 anos. E assim, porque a ideia inicial era eu ficar conhecido aqui na minha cidade, né? Onde eu moro agora. E eu comecei fazendo dicas de bateria. Sim. E, bom, fiz alguns vídeos e tal, e eu me deparei com um nicho muito já saturado, sabe? De dicas, de gente com... Hoje a gente entra no Instagram e tu encontra crianças com 8, 10, 11, 12 anos de idade que tocam uma barbaridade. Tocam de uma maneira que, sim, que a gente leva muitos anos e não consegue tocar, né? E eu me dei conta que chimarrão tem essas coisas, né? Eu me dei conta que eu ia me tornar mais do mesmo ali, sabe? Mais um cara que dá dica de bateria, né? E, enfim, um dia eu vi um cara que tocava um violão erudito, eu não vou saber o nome dele agora, e ele fazia um medley, assim, com 8 ou 10 músicas no violão erudito, de forma com muita categoria, muita qualidade, e ele tocava temas de videogame. E era só ele tocando temas de videogame ali e tal, e emendava uma coisa na outra, assim, eu fiquei encantado com aquilo. E eu pensei, eu acho que não vi ninguém, até aquele momento eu não tinha visto ninguém, que fazia algo parecido na bateria. E aí eu fiz um primeiro vídeo, se eu não me engano, acho que era a abertura dos Simpsons, alguma coisa do tipo assim. Dos Simpsons ou dos Thundercats, era um dos dois. E aí eu vi que esse vídeo, ele teve, sei lá, 10 vezes a mais número de visualizações do que todos os meus vídeos de dicas de bateria. E eu pensei, tá aí o caminho, né? Acho que esse é o caminho. Até aquele momento, eu estava naquela questão da bateria propriamente, de me mostrar como baterista, né? Mas logo em seguida caiu a ficha que o grande tópico do meu projeto não era bateria, era nostalgia. Era a palavra-chave do projeto, é nostalgia. Cara, eu sou um cara nascido nos anos 80, no início dos anos 80, e me lembrava de muitas aberturas, de muitas trilhas, de muitas coisas que eu assistia e que eu via qualidade na abertura, no encerramento ou na trilha sonora, enfim. Falei, cara, eu vou fazer a pesquisa sobre nostalgia, não sobre bateria. Porque sobre bateria, né, a internet está cheia. Então, obviamente, claro que sempre que eu
peguei uma abertura para fazer, eu tinha que mostrar excelência naquilo, né? Primeiro, para mostrar que existia um bom baterista por trás da escolha da nostalgia, e depois porque eu sempre eu tive muito medo dessa coisa dos haters, assim, né? Tomei muita paulada, assim, tomei muita pegada, assim, em relação a isso também, no início. E então, daí foi meio que essa vibe, assim, né? Colocar a palavra nostalgia em primeiro lugar e sempre que apresentar com excelência, assim. Massa. Digamos que esse dos Simpsons tenha sido aquele start, né? Aquele estalo ali, onde a partir daí começou o engajamento. Nisso tu já decidiu, no meio da pesquisa, tu já fez aquela listagem e saiu gravando. Como é que tu fez essa logística de vídeos, digamos assim, para poder manter o engajamento, né? E aumentar a galera chegando junto, né? Então, os primeiros, eles foram meio repentinos, eles não foram muito pensados, assim, nessa própria questão do engajamento ou da própria nostalgia. Isso foi se construindo, sabe? Ali pela quinta, sexta abertura é que eu realmente me dei conta que eu precisava de abdicar de outras coisas e partir para isso, e pensar nisso. Como eu te disse, como eu sou um cara dos anos 80, eu sabia muitas coisas que eu tinha certeza que se eu fizer essa abertura aqui, vai dar boa, sabe? Se eu fizer aquela outra ali, vai dar boa também. Então, daí eu sabia que para manter o engajamento, eu tinha que manter uma consistência, uma regularidade, e aí começou. Aí eu fui escolhendo lá He-Man, Thundercats, Jaspion, Jiraiya, isso que eu sabia que não tem, que ia bater e a galera ia curtir, sabe? Como eu te disse, a minha grande questão sempre era o medo de como eu ia apresentar isso. Lá no início, eu tinha uma plaquinha de 2 canais, né, que eu colocava um microfone no bumbo e outro perdido aqui no meio, entre o chimbal e a caixa, e tive que ir aprendendo essa coisa da mixagem, né, de como casar o som original sem a bateria com o som da minha bateria. Sempre foi um certo receio, mas ao mesmo tempo foi uma construção também. E aí ao longo do tempo eu vim investindo também nisso, né? Não só na pesquisa, não só, né, na questão da execução técnica, mas também do equipamento. É isso que eu fiquei pensando também. Com o passar do tempo, tu tivesse que aperfeiçoar mais as técnicas, gravação, tudo, né, para oferecer mais Sim. Produtos assim, melhores, né? André, no meio da pesquisa e no meio dos posts, né, das gravações, alguma surpresa, algum tema que tu esperava que desse tal engajamento, mas deu muito mais? Alguma abertura que tenha uma grande relação afetiva para você, por conta da tua infância, da tua adolescência, algo desse tipo, velho? Cara, então, na verdade, a relação afetiva com 80% das aberturas, porque eu sempre gostei muito de assistir TV, que era o que se tinha para assistir, né, nos anos 80 e 90 ali. A internet começou lá pelo meio dos anos 90, então a gente assistia TV, né? Então a relação afetiva total, assim, né, com quase todas. São poucas as aberturas que eu não conhecia, né? Tinha algumas que eu não assistia tanto, mas conhecia. Em algum momento eu já tinha assistido, não lembrava como a música era boa, né? O que mais, não vou dizer o que mais, mas aconteceu muitas vezes de eu largar grande expectativa em algumas aberturas e elas não me retornarem com aquela expectativa, e algumas outras que eu não dava nada, tipo, vou fazer porque tem que manter, né? Tem que, eu faço sempre 2 por semana, e simplesmente o negócio viralizar, dar um boom, sabe? E, tipo assim, eu fazia, tipo assim, bem de sangue doce, assim, sabe? E já aconteceram muitas coisas. Já fui ameaçado de morte por causa da questão política. Caramba, já velho. Fui xingado por causa das camisetas. Já aconteceram muitas coisas, assim. Já recebi muito depois. Oi? Vá, fale que depois eu vou complementar. Não, recebi muitos depoimentos lindos, assim, lindos mesmo, bem nostálgicos, bem emocionantes, de pessoas que
viam a abertura e lembravam da mãe que faleceu, que chamava ele para almoçar no horário que aquele desenho tocava, né, que passava, ou do amigo que faleceu num acidente de carro e eles assistiam juntos aquela série, né, do desenho. Recebi já coisas bem emocionantes assim mesmo, que valorizam ainda mais, assim, que me fazem valorizar ainda mais esse projeto, né? A gente sempre pensa no resultado prático, né? Aquele resultado prático de conseguir tanto de número, né? Ou arrecadei tanto de dinheiro, monetizei tanto, enfim. Mas no final das contas o que fica realmente são essas coisas, assim, né? Esse tipo de depoimento, de coisas que a gente, quando começa, a gente não faz a mínima noção, assim, né? Já recebi mensagens de muitos músicos conhecidos, de muitos atores, atrizes, de muita gente do meio da comunicação, jornalistas, enfim, apresentadores, pessoas que eu jamais eu teria a oportunidade de conversar, de bateristas de bandas que eu curti muito na minha adolescência, que me mandaram mensagens dizendo que curtiam o meu trabalho. Então já aconteceu bastante coisa, assim, né, em relação a essa coisa de adotar a nostalgia propriamente, porque se fosse pela bateria propriamente, talvez nem um terço dessas pessoas eu conseguiria chegar e tocar da maneira que elas se tocam, né. É muito bonito esse teu depoimento, André, por conta disso, eu fiquei pensando aqui, a coisa mais fácil do mundo era você esquecer esse lado, as histórias, e pensar nos números e no engajamento, virar o escravo do algoritmo, como eu costumo falar, assim, sabe? A coisa mais fácil era isso ter acontecido, cara. E assim, pra galera que, eventualmente, né, um ou outro que acompanha o Repercuta e que não te conheça, o André, além das aberturas, e não só, eu foquei aqui em filmes, séries, mas também games, clubes de futebol, hinos, né, essa mistura toda, né, André? Que aí a cultura pop enquanto um todo, assim. E aí o André também é colecionador de camisas dos clubes, né, o que é massa, ele usa nos vídeos, né, e faz parte da identidade. Porque pensando aqui, André, o teu dia a dia, você falou que faz 2 por semana. Como é que é o teu dia a dia, assim, entre gravações, que você também grava? Eu te peço que tu fale disso também, né? As aulas e a produção de conteúdo para a internet, a criação de conteúdo. Como é que tu faz esse gerenciamento de tempo? Então, até pouco tempo atrás, eu dava aula no conservatório segunda, terça e quarta, né? Durante alguns horários do dia, eram horários bem, bem picados, assim, né? Mas o resto desses dias eu já organizava a semana das minhas postagens, né? Minha mulher engravidou, né? Minha filha tem uma filha pequena agora, de 5 meses, e aí a gente viu a necessidade de eu ficar mais tempo em casa, em função de que se eu continuasse na escola lecionando, basicamente todo o meu salário da escola iria para pagar uma babá, para poder ficar com a minha filha, porque a minha esposa ela é médica e faz muitos plantões, passa muito tempo fora de casa, e se a gente tivesse que fazer uma escolha entre as profissões, entre os trabalhos desse momento da nossa vida, por uma questão até financeira, foi necessário que eu abdicasse da escola, né? Então eu basicamente hoje eu trabalho em casa, né? E não faz muito tempo que eu também consegui terminar não digo, mas deixar o meu estúdio aqui pronto para fazer gravações online e tudo. E aí foi um momento que eu consegui fomentar isso ainda mais, né? Então eu acabei trocando um pouco essa ideia de dar as aulas. Hoje eu não dou aula, mas eu gravo muito em casa para diversas coisas, trilhas, músicas para fora. Tem uma galera do Rio Grande lá que às vezes me chama para gravar e eu gravo aqui de casa mesmo e mando. Eu tenho uma formação em artes visuais, né? E durante muitos anos eu trabalhei com a música, mas também com direção de arte em agência de publicidade. Então foi uma das coisas que eu voltei a fazer, esse trabalho de direção de arte. Então o estúdio também serve para isso, assim. Então eu consigo hoje trabalhar em casa de duas maneiras, né? Com a música, com a bateria, fazendo os conteúdos, que aí eu consigo espalhar mais essa coisa da gravação. Por exemplo, eu fazia em 2, 3 dias, eu fazia todo o conteúdo da semana. E agora não, como eu trabalho em casa mesmo, eu organizo meu horário com a minha pequena
e consigo passar as tardes com mais tranquilidade para fazer os conteúdos. Então, às vezes eu gravo no mesmo dia mesmo, e às vezes gravo às 2 da tarde e 6 horas da tarde vai para o ar. Às vezes eu gravo 2 dias antes. Tudo depende da demanda da semana, assim, né? A minha semana é muito organizada em função da minha filha pequena, né? E das demandas de trabalho que eu tenho em ambos os lados, tanto com relação à música, como em relação à publicidade aqui, que eu faço alguns trabalhos esporádicos. Legal. André, com relação a os organismos, né? É praticamente um organismo. O Instagram é um, o YouTube, onde a gente está aqui agora, é outro, o TikTok. Como é que funciona para você a abordagem em cada plataforma dessa, em cada rede dessa? Se por algum motivo tu tem mais alcance em um, menos em outro, se tem algum ponto que é curioso, sabe? Nessa aceitação do teu conteúdo nas redes. A aceitação do conteúdo, ela é basicamente igual, assim, porque quando a gente faz, quando o apelo é a nostalgia, fica muito mais abrangente, fica muito mais fácil de chegar, né? Se eu tivesse escolhido colocar a bateria em primeiro lugar, talvez o meu nicho seria muito menor, né? O que acontece muito é em relação aos direitos autorais, né? O YouTube, por exemplo, ele corta mais da metade do meu conteúdo. Assim. Mais da metade do conteúdo que a gente assiste no Instagram não tá no YouTube, e também no TikTok acontece a mesma coisa. No TikTok um pouco menos, né? Tem um pouquinho mais de aceitação em relação aos direitos autorais, mas também me corta muita coisa, assim. Então, tipo, aberturas que viralizaram muito no Instagram não aceita no TikTok, ou quando aceita até 1 minuto, e aí não pega direitos autorais, mas aí às vezes a abertura fica cortada, na metade, tá cortada, entendeu? E eu acredito que seja porque o Instagram, como ele não monetiza, então ele acaba abrindo mais esse leque em relação aos direitos autorais. Tudo aquilo que monetiza, ele me breca muito, assim, me corta muito. Saquei. André, vê só, eu estava pensando aqui e eu vivi conversando, assim, tu falou da questão de acessar pessoas, lugares, a partir do projeto, eu passo por isso aqui também no Repercuta, você é uma dessas pessoas, a gente está conversando aqui porque o Repercuta conhece, a gente está se conhecendo, velho, e satisfação é enorme, sabe, de estar acessando pessoas, lugares, te perguntar, e assim, para mim o Repercuta foi essa união de música e comunicação, sabe, eu que também sou jornalista e baterista, então juntei aqui, sabe, as duas coisas. Eu fiquei pensando, eu vivo conversando até com amigos, que a gente vive esse período nostálgico, mas não só das nostalgias passadas, digamos assim, mas tem as nostalgias, eu brinco dizendo que são as nostalgias de 2 anos atrás, assim. A nostalgia do mês passado, sabe? E aí é pensando nisso que eu queria te perguntar com relação a esse encontro de gerações. A galera mais jovem, no momento em que tu faz conteúdo de produtos audiovisuais mais recentes, isso também rola uma boa receptividade. E se tu recebe pedidos, velho, já são mais de 200 aberturas, mas acredito que vai ter sempre mais se o pessoal sugere muito, sabe? Vai gravar aquela do sei lá, do anime lá que eu curto e tal. Rola muito isso, velho? Rola muito, muito mesmo. A todo momento, todo dia eu recebo várias mensagens com pedidos e com links. Te mandar o link aqui desse vídeo aqui do YouTube, abertura, sei lá, Machine Man. Hoje eu recebi de manhã de um cara, por exemplo. E, bom, aqui, ó, tem um quadro, né? Que esse quadro aqui foi colocado justamente para anotar todos esses pedidos que vinham, até para quando eu for gravar, eu olho para o quadro, vejo o que se encaixa nesse momento, porque eu estou sempre intercalando entre uma trilha de filme, uma trilha de videogame, uma trilha de desenho, uma trilha de programa de TV, para não ficar, para não repetir, né? Então aí eu recebo, eu já fiz também a caixinha de perguntas lá, onde a galera também pede muito. E é isso, assim, pedido tem a todo momento tem pedido de tudo que pode imaginar. Em relação às coisas mais novas, também, né, tem bastante coisa. Eu não fiz coisas muito novas,
Olha, talvez alguma coisa tipo, sei lá, One Piece, alguma coisa do tipo assim, que é mais novo, que foi pedido de aluno na época que eu dava aula, que eram alunos adolescentes ali, e não tem tantas visualizações, não tem tanto acesso, porque eu acho que o meu público já está meio que constituído já dessa galera dos 30 a mais, né? Mas também funciona, dependendo do que funciona, mas realmente as coisas mais antigas sempre tem um número maior de abrangência, assim. Massa. Com relação à produção, André, digamos que tu escolha hoje, decidiu fazer a abertura, tu quer gravar. O teu método, como é que rola? Tu estuda primeiro, tu tira a música, tu já falou um pouco do setup, né? Eu vou querer que detalhe mais na frente, mas tu usa o Moisés também, né? Pra retirar a bateria. Como é que funciona essa coisa da sincronia, assim? Tipo, tu decidiu gravar um hoje. Como é que é o teu passo a passo? Então, eu antes de tudo, eu baixo a abertura ali, jogo ela pro Moisés, aí destrincho ela, né? Jogo ela pro programa de gravação, boto em pistas e vou tocando junto com a bateria original, né? Eu começo tocando com a bateria original. Eu vou ali, vou ouvindo, às vezes eu aumento o volume dessa bateria original, para ela ficar mais latente no ouvido, e vou entendendo aonde está a métrica de cada coisa, onde é a dinâmica de cada parte, né? Aqui, às vezes eu altero alguma coisinha ou outra, em questão, tipo, por exemplo, tem muitas aberturas que a bateria é uma bateria eletrônica e ela é muito linear, e eu penso, não, dá para criar uma dinâmica aqui, dá para abrir um chimbal, dá para jogar a mão para o ride, e, claro, altera a versão original, né? Mas não ao ponto de alterar o contexto geral, né? Somente a dinâmica. E eu fico ali, primeiro toco para entender, para me adaptar à sonoridade da abertura, e depois eu vou indo pedacinho por pedacinho, porque eu gosto de fazer os arranjos muito voltado ao que está acontecendo, principalmente na melodia da música, né? Então, tipo, por exemplo, a gente pega uma abertura de tokusatsu qualquer, do Jaspion, do Giban, sei lá. Geralmente, que era uma coisa muito da época e talvez muito dessa dos japoneses lá, que eles fazem muito arranjo de bateria casado com a melodia do que vem acontecendo, né? Então já fica muito mais fácil. Às vezes eu não faço exatamente o mesmo arranjo, tem 2 tons, um surdo, eu faço o mesmo número de notas na mesma sincronia, mas em peças diferentes, né? Conforme eu acho enfim, que mostra mais a minha cara, que eu acho mais o que me soa melhor no ouvido, né? É muito do momento, assim. Tanto que depois passa o tempo e eu escuto de novo e penso, pô, ficou bom isso, né? Gostei, acho que casou bem. Ou então, ao contrário, ao ponto de eu querer gravar novamente a abertura, porque naquele momento eu achei que ficou bom, mas passar o tempo eu vejo que não ficou tanto como eu gostaria, né? E é por aí. E aí, quando eu vou para a gravação verdadeiramente, daí eu acabo, sei lá, eu executo às vezes umas 20, 30 vezes antes de gravar. Depende da abertura, porque há aberturas que são mais simples, né? Tem aberturas que são mais difíceis. As que são mais difíceis, acaba que eu executo muito mais vezes, a ponto de exaustão, assim mesmo, de sair cansado do estúdio, de gastar 2, 3, 4 horas só executando a mesma coisa. E depois eu vou para o tira-teima, que é o principal para mim, assim, que é executar com perfeição, com pegada e com performance, né? Que fica gravado, né? Vira um vídeo, vira um áudio, e isso depois vai para o ar e a gente deixa uma vírgula e chove de comentários de todos os tipos, né? Então, daí eu vou para isso, assim. E basicamente é isso. Né? As reações. A exposição... Assim. Isso. É um desafio também. Eu fico pensando nisso. Você falou aí levar horas. Muitas vezes, para uma abertura, para quem vê lá no celularzinho deitado no sofá, uma abertura de 1 minuto e meio que levou 4 horas só para o cara praticar aquilo, né? Que eu também fiquei pensando.
da prática para virar performance tem uma jornada aí, para não parecer você tocando ali, parece que tá preocupado com a abertura, não. Você tá tocando com metabolismo ali, velho. Não é fácil. Porque tu tocar a abertura propriamente é uma coisa, tu performar é outra, né? Performar, que eu digo, não é se movimentar, não é exibicionismo, não. Performar é tocar com pegada mesmo, sabe? Tirar som da bateria, né? De verdade, né? Não é só executar ali. Ter uma boa postura corporal, né? Enfim, tirar o timbre que tu quer tirar naquele momento, né? Da bateria, que tu pode tirar, né? E, então tem tudo isso. Então, tocar é uma coisa, e tocar com todos os elementos é outra, né? Por exemplo, eu sempre gostei muito do jazz, né? Mas eu sempre tive muita dificuldade. O jazz, ele te exige uma técnica muito apurada e que tu imprima muita velocidade, né? Então, por exemplo, eu gravei a abertura dos Jetsons. Eu demorei 2 semanas para gravar. Cara. 2 semanas. É um jazz acelerado. Porque, primeiro, que tem ataques que são completamente fora do tempo, que são no tempo do vídeo e não no tempo da música. Que é quando começa ali com toda a família na nave, e daí os ataques vão acontecendo quando cada integrante da família vai descendo da nave. Então, os ataques aconteciam naquele momento. Durante muito tempo, eu precisei praticar com o vídeo, olhando para o vídeo, né? Além de tocar com a música, né? Senão não entendia onde é que estava aquele ataque, né? E depois de algum tempo praticando, que eu fui realmente conseguir começar a performar com ela, né? E aí eu tomei coragem depois de 2 semanas. Eu gravei outras aberturas nesse meio tempo, pratiquei e executei outras coisas, outras aberturas, e num espaço de tempo de estudo, eu fazia o meu estudo diário e tirava 20, 30 minutos para praticar aquela abertura dos Jetsons que eu queria executar lá na frente. Então tinha todo esse processo, teve todo esse processo. Depois vem a Hanna-Barbera, é uma coisa muito louca, porque eles tinham uma orquestra própria que criava as aberturas, então era tudo orquestrado, e tudo de uma qualidade de excelência extrema, né? Não tem músico de nenhum instrumento ali que seja meia boca, é tudo prateleira alta, e, enfim, daí depois que eu consegui performar com os Jetsons, eu fui para os Flintstones, que também é da Hanna-Barbera, que também tem a mesma pegada de jazz. Daí já ficou um pouquinho mais fácil, porque daí eu já conseguia entender como é que era esse processo. Mas também, eu olhei durante muito tempo dos Jetsons e eu não tinha coragem de encarar, sabe? Não, ainda não dá. Vamos estudar mais um pouco. Aí comecei a estudar coisas específicas do jazz, principalmente da mão direita em relação à levada, né? Aquela pegada rápida, com velocidade, né? Em que tu tem que executar essas 3 notas rápidas e ainda performar com a mão esquerda na caixa, em contratempos e tudo mais, né? E o pé esquerdo no contratempo também, que é o jazz, ele não marca o pé esquerdo no tempo, ele marca no E, né? E então foi uma coisa de uma junção de coisas. Eu voltei o meu estudo ao jazz para poder performar nessas aberturas, né? Então foi mais ou menos nessa pegada, assim. Achei ótima essa abordagem, André, para a gente citar outras companhias, outros produtos audiovisuais que tu já tenha gravado, e nessa esteira, né, de coisas muito interessantes que tu falou, de ter muitas vezes o guia ser o vídeo e não o áudio, né? Já tem outras que apenas tu nem precisa olhar pro vídeo, acredito eu, tu toca tranquilamente, né? Ali é só executar aquela peça, aquele trecho lá, né? Tu poderia citar mais exemplos no sentido da facilidade e no sentido do desafio? No desafio, a última que foi um grande desafio foi uma trilha dos Thundercats, que não é a trilha principal, e que ela é cheio de caixas e ataques, e eu de tanto eu executar, eu não executava com o vídeo, eu executava já com a onda sonora da trilha aqui no monitor, né? E que eu acabei
decorando a onda sonora, né? Eu precisei decorar a onda sonora da bateria original. Ela ficava ali, eu enxergava, ela estava mutada, né? Mas eu enxergava a bateria original só como onda sonora mutada, e eu precisei decorar o que vinha. Então eu já sabia, devido à onda sonora, eu sabia exatamente quantas caixas eram, quantos ataques eram, mas também é tipo assim, coisa de 80, 90 ou mais de 100 execuções para conseguir tocar ela do início ao fim com performance, né? E aí eu ia indo, executava os primeiros 10 segundos, aí nos 12, 15 segundos eu acabava errando, aí depois eu voltava, executava aqueles 10 segundos, mais 2 segundos, e assim eu ia indo. Então quando chegou no fim, eu já olhava para a onda sonora da bateria original, já sabia o que vinha. Também foi de extrema dificuldade. Isso me ajudou muito, porque hoje eu olho para a onda sonora da bateria original de qualquer outra e eu sei onde está bumbo e caixa, onde tem virada, onde tem prato, né? Porque o prato, a onda sonora, ela fica ressonando, e até os tempos, né? Se é uma semicolcheia, se é uma colcheia, de tanto visualizar, e isso vem, claro, que com a progressão de lá de trás, né? São 200 aberturas ou mais, né? Então, naturalmente, a gente vem... porque eu sempre executo com a bateria original mutada, né? Eu consigo ir olhando, vai acabar aqui. Tem um prato e a bateria para. Então, me auxilia na hora que eu estou executando. Em muitos vídeos, tu vai me ver olhando para a tela, para essa tela aqui, na frente da bateria. Eu estou olhando para ela justamente porque eu estou vendo o que está acontecendo ali, né? Legal. Eu fiquei pensando aqui, André. Isso daria até uma pesquisa, uma longa pesquisa, né? Da história da música nos animes, nas séries, nos filmes, nos games. Mas para tu, já dada tanto conteúdo e tanta experiência fazendo já esses anos, tu consegue identificar alguma particularidade? Digamos assim, de game normalmente vai ser isso aqui, para série normalmente existe uma tendência para cada... E aí tendência eu falo na bateria mesmo, sabe? Sim. Não, o que eu posso te identificar com clareza, assim, com certeza? Os desenhos mais antigos, bota aí dos anos 80 para baixo, final dos anos 80 para baixo, quase todos, eles eram... As trilhas vêm de orquestra. Muitos, Hanna-Barbera, todos eles, né? Enfim... Por exemplo, os tokusatsu, os desenhos, as séries japonesas, todos eles têm um alinhamento com a melodia. A bateria tem um alinhamento com a melodia do que está acontecendo na música. Então, os japoneses gostam muito de frasear, né? De fazer tarará, tarará, e a bateria faz junto parará, parará. Então, se pegar Giban, Jiraiya, Jaspion, até os mais antigos ali, Ultra Seven, Ultraman, enfim, os Super Sentai ali, os Changemans, Flashmans, quase todos eles, a bateria é muito casada com a melodia do que está acontecendo. Às vezes com a melodia da própria voz, mas muitas vezes, ou grande parte das vezes, com a melodia de guitarra. Sempre tem um arranjo de guitarra que chama a virada, que chama a próxima parte, a próxima dinâmica, né, que chama o fim, ou que serve como a virada do início, né, para começar o som. Então, isso é muito categórico. Eu já sei que se eu pegar uma abertura de tokusatsu, provavelmente vai ter frase de bateria casada com a guitarra. Vai ter um casamento ali entre eles. E os desenhos antigos, provavelmente vai ter alguma coisa de orquestra, né? Às vezes, tanto que tem aberturas que é difícil de executar. Por exemplo, já me pediram muitas vezes... Dungeons & Dragons, que como é que... Acho que Dungeons & Dragons é o... Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Adoro, cara. Então, Caverna do Dragão não tem como tocar na bateria. A não ser que eu invente um arranjo específico que não tem como. Porque ele é totalmente orquestra e a bateria quase não existe, são rufos de caixa e deu. Sabe, tipo, não tem muito o que fazer. E, eu tenho certeza que se existisse uma trilha, seria
seria viral, sabe? Porque é um desenho que marcou totalmente uma geração, né? Então, eu não consegui encontrar ainda um caminho para tocar algo que eu possa representar o Caverna do Dragão, entendeu? Por exemplo. Mas, por exemplo, aí tu pega os Thundercats. Se tu for pro YouTube aqui e colocar o soundtrack dos Thundercats, são 12, 15 trilhas que são orquestradas, mas são maravilhosas. Todas elas. De cada integrante, de cada personagem, de cada momento do desenho. Tipo, eu ainda não fiz, eu fiz 2 somente. Mas se pesquisar, são 10, 12 trilhas maravilhosas, que daria para fazer tranquilamente, assim. Mas são orquestradas, né? E, bom, de desenho, de videogame, basicamente são mais lineares, né? As trilhas são mais lineares, porque geralmente são trilhas que ficam trilha de fundo no menu, né? Ou que ficam trilha de fundo na fase do jogo. Então, não difícil ser algo mais elaborado, mais cheio de frases, mais cheio de frases melódicas ou de coisas de bateria propriamente. São coisas mais para fundo. Existe um nome, né, que é OST, alguma coisa assim. Isso. Que é a nominação já para esse tipo de trilhas, né? Então, são geralmente quase que 90%, 100% são baterias eletrônicas, que tem mais ou menos 1 minuto e meio e ela se repete, fica se repetindo ao longo do tempo, né? Então, são coisas mais lineares, são coisas mais, de certa forma, mais tranquilas de fazer. Tu elabora um bom groove, né? Pensa num groove bem elaborado ali, que não fale mais do que precisa, né? Porque eu tenho muito isso, assim, tipo, eu sou baterista, gosto de excelência na bateria, mas eu toco para a música. Eu não coloco notas a mais. Já recebi críticas por isso, já recebi muitos elogios por isso, né? Mas eu sempre vou nessa dinâmica. A música... É legal que você coloca na frente a música, né? Assim, sim, normalmente a galera põe a performance em cima e quer compor coisas que não tem nada a ver. Exatamente. Eu estou ali pela música, por aquela música, não pela bateria. Claro que existem momentos que a bateria aparece mais, existem momentos que a bateria quase é nula, né? E eu respeito exatamente aquilo que acontece ali na música. Mas, por exemplo, eu já gravei coisas e já recebi comentários do tipo, muito simples, poderia ter feito mais. Aí eu fico com aquilo, né? Que aquilo martela a gente um pouco, né? Será que eu poderia ter feito mais, realmente? Daí depois é uma questão de reflexão, né? Não, mas o que tem ali? Tem X coisas. Então por que eu vou colocar mais do que X coisas, né? É isso, é aquilo que está ali e ponto. Boa. E claro, em certo momento, é que a gente sabe que hoje em dia tá muito em voga, né? Tá muito em alta a performance técnica da bateria, né? É uma coisa... É da geração, né? Dessa geração de agora, é muito assim, de performar muito, tanto na música pop, como na música gospel, que tem essa coisa do gospel shops, do tribal, né, essas coisas. Eu tive muitos alunos que queriam aprender gospel shops e tal, e eu sempre dizia, não, eu quero que primeiro tu aprenda rudimentos. Eu tenho que aprender o que é um paradido, o que é um toque duplo, um toque simples. Depois, tu mesmo vai misturar isso e tu vai desenvolver o teu gospel shops, sabe? Aí é contigo. Mas eu sempre fui muito na coisa da base, né? Vamos começar pela base. Não adianta tu fazer um gospel shops que tu viu lá do, sei lá quem, na música tal, se tu não consegue fazer um toque duplo bem feito, né? E, enfim, sempre prezei pelo o feijão com arroz bem temperado. Boa. André, meu velho, a gente já tá chegando já próximo do fim do nosso papo aqui, muito satisfeito, velho, em te receber aqui no Repercuta, mas eu não posso deixar passar algumas perguntas e algumas espécies de provocações para você, tá? Primeiro, eu queria que tu falasse um pouco dos bateristas aos quais tu se aproximou, se pudesse citar alguns, que chegaram através de projetos e aberturas. Fala um pouco disso. Então, cara, eu, graças a Deus, eu me aproximei muito de bateristas que eu já era muito fã desde a minha adolescência, assim, né? Então, o Fred, do Raimundos, eu sempre fui muito fã do Raimundos, é um cara com quem eu troco mensagem mais seguido. Hoje eu faço uma mentoria sobre carreira com o Jean Dolabella, né, que é baterista da Pitty, foi de Sepultura,
que é um cara que eu converso quase toda semana. Os dois bateristas do Charlie Brown Jr., o Graveto e o Pinguim, são pessoas que eu converso bastante. Até vou encontrar com o Graveto agora em dezembro em São Paulo. O PG do Tijuana, também é outro baterista que eu conversei bastante. Nossa, não posso esquecer. Cara, bastante gente, assim, bastante gente. Em algum momento eu já troquei mensagem com o Baroni, Quem mais, cara? Não sei se... Vou dizer, eu vou falar desses. Talvez eu tenha esquecido de alguém, mas que eu mais me aproximei verdadeiramente foram esses, assim. E todos eles eu sempre fui muito fã mesmo desde a minha adolescência. São bandas que eu ouvia no meu Discman, né? Na época do Discman. Eu andava de skate, então eu ouvia muito Tijuana, ouvia muito Charlie Brown, ouvia muito Raimundos. E são pessoas que eu consegui me aproximar bastante. E é isso, sim. Legal. André, a gente não pode deixar passar falar das marcas que te apoiam, as parcerias. Na altura de gravação desse episódio, galera, o André tá com a Recriare nos pratos, a Oderi, né, nas baterias, e a Seibanes como baquetas. Eu quero que tu fale um pouco, André, da tua história com elas, né? Esse reconhecimento é importante das empresas e marcas que te apoiam e que acreditam no teu trabalho. Então, eu também estou com a Torelli desde o início da semana passada. Verdade, Torelli. Eu vi o post. A Torelli é uma marca que chegou agora e me abraçou o projeto comigo. Mas vamos lá, vou começar pelo começo, né? A primeira marca que me deu possibilidade de ter um endorse na vida, coisa que eu jamais imaginei, assim, foi a Recriare, o David, que é o dono lá, um dos sócios da Recriare. Teve um baterista, um grande amigo, Rochedo, que me indicou para a marca e eles acabaram... Primeiro eles pegaram o set que eu tinha e customizaram todo o set. Depois eu acabei e devagarinho fui trocando prato por prato e agora eu tenho todo um set diferente já da Recriare. Depois eu tive no meio do caminho, por um momento, a Pro Stick também, que foi uma parceria, não foi endorse, foi uma parceria onde eu comprei baquetas por o preço de fábrica, não durou muito tempo. Depois apareceu a Seibanes, através do Vini, da Seibanes, que também começou como parceiro, eu comprando baquetas a preço de fábrica, e depois, desde o início desse ano, eu passei a ser endorse e comecei a receber as baquetas deles, que são baquetas que eu usei a minha vida inteira, desde a época que eu comecei a tocar percussão, eu usava as baquetas da Seibanes, e hoje eu tô com eles já, se for somar com a parceria, tem mais de ano já. Eu vinha tentando já uma parceria com relação à bateria, e a Oderi abriu essa porta para ser parceiro e não endorse, né? Então a Oderi foi meu parceiro até pouco tempo atrás, onde eu fiz essa bateria custom com eles, e eles me deram um desconto de fábrica que foi muito importante mesmo, assim, para eu conseguir realizar o sonho de ter uma Oderi custom. E por último a Torelli, né, através da Vanessa, não posso errar o nome, e viu meu material, esse material que tu recebeu aí também, e na mesma hora entrou em contato e falou e disse que eles queriam muito a parceria comigo, e eu recebi todo o equipamento de percussão, que é como eu disse no vídeo com eles lá, quando eu tiro a bateria no Moisés lá, né, no aplicativo, todos os outros instrumentos de percussão também saem, né, então eu senti a necessidade de recolocar muitas coisas, e me faltavam os instrumentos para isso, e a Torelli veio para complementar e para qualificar esse processo aí. E é isso, são as 4 marcas. Hoje eu não tenho mais a parceria com a Oderi, porque eu tentei fazer a progressão para ser endorse, mas não tive resposta deles, então eu abro, a partir dessa semana passada, a oportunidade para uma nova marca de bateria poder entrar como parceiro no projeto, né? Já tem algumas coisas em vista e algumas conversas, mas futuramente aí a gente, se Deus quiser, a gente consegue realizar, né? Porque é isso, é um projeto que demanda de parceiros, né? Não adianta, não é... Como o Instagram é uma rede social que não monetiza,
Então, a gente precisa de parceiros, né? Perfeito. Aproveitando, André, para quem está aqui no YouTube, o André está no estúdio dele e dá para falar um pouco do teu set, André. Se tu puder falar um pouco do que tu curte usar, o que é que tu não curte, o teu set hoje, como é que ele é, Então, enfim. eu tenho duas baterias, tá? Eu tenho uma Yamaha e tenho um setup um pouquinho diferente, que é a bateria que até a metade do meu perfil aí, de todas as aberturas, é ela que tá. Então, ela tem, né, um tom 10, um surdo 14 e um surdo 16, que eu usava até pouco tempo atrás, no início do ano. Essa Audrey aqui, ela tem tom 8, 10 e o surdo 14. Eu tenho essa caixa aqui, que é uma caixa toda de metal, que é da Yamaha, é uma caixa Steel Shell da Yamaha, que já está comigo há mais de 20 anos. Mas no meu setup eu tenho outras caixas. Eu tenho uma caixa 14 por 5,5, que ela é toda de madeira, com aro de madeira, e veio com a Audrey. Tem uma outra caixa da Audrey em rock, que é madeira com aro de metal. E tem uma caixa de 10 polegadas de metal da Nagano, que em alguns momentos eu usei também, que ela é um pouquinho mais aguda, principalmente para coisas que eu uso mais em relação ao funk, assim, né? Coisas que tem coisa mais de groove mesmo, eu gosto de usar ela. Timbal, todo o setup da Recriare, né? Quase todos, eu fui alterando ao longo do tempo, eu usava liga B20 em quase todos os pratos, mas aí, como eu tenho a mão um pouquinho pesada, eu acabava trincando muito prato. Então, daí, por uma recomendação do David da Recriare, eu acabei voltando para os pratos B8, liga B8. Então, quase todos os pratos são liga B8, a não ser o meu chimbal, que é B20 ainda, que é um chimbal que eu tenho há muito tempo. Então, um splash 8 polegadas, um 10, um ataque 16, um ataque 18, outro efeito aqui mais do ladinho 16, e um high de 20 polegadas, uma cúpula um pouquinho maior também, B8. Aí eu tenho, que eu tirei daqui por causa do espaço, eu tenho uma China de 12 polegadas, que é o último prato que eles me mandaram lá, e tem uma outra China de 15 polegadas, e dependendo do que eu vou tocar, eu altero elas, né? Basicamente é isso. Bumbo 20, né? Aí eu uso pedal duplo, não que eu use sempre, mas quando precisa, né? E agora, como a Torelli mandou suporte, eu tenho mais um terceiro pedal aqui no meu pé esquerdo, que é o Cowbell da Torelli, né, que se usa muito para coisas de música latina, enfim, de música nordestina, eu também consigo usar bem. Antigamente eu usava um Cowbell também aqui preso no bumbo, mas aí, como eu recebi esse suporte, eu acabei tirando ele daqui e jogando ele para o meu pé esquerdo. Basicamente é isso. Massa. Muito bom. Eu não poderia deixar passar a pergunta baterística da lupa, do microscópio baterístico, para mostrar a tua assinatura e teu estilo aí para a galera. André, te agradecer mais uma vez por estar aqui trocando essa ideia. E duas questões que me veio na cabeça, cara, e que eu adoraria te ver fazendo. Eu gosto de me associar e de me aproximar de gente que tem projetos que são benéficos, que fazem o bem, velho, sabe? Isso faz muita diferença, que corre do mercado da treta, digamos assim, sabe? Que a gente vive. E então estou satisfeitíssimo de estar trocando essa ideia contigo. Fiquei pensando aqui, cara, existe alguma pretensão de tu fazer o que eu adoraria que acontecesse e ver mais uma etapa do teu sucesso? Tem alguma pretensão de fazer algum workshop, alguma apresentação em tocando essas aberturas ao vivo? Fiquei pensando nisso, sabe? Seria muito foda ver isso. E segundo, que eu fiquei pensando aqui no caso dos games, eu fiquei pensando assim, e se de repente o André juntasse as músicas das fases do game e fosse tocando assim em sequência, sabe? Se ia rolar. Interessante. Ou então as músicas do filme, né? Ia ser muito massa, velho. Eu fiquei pensando aqui e fazer essa provocação aí. Então, sobre apresentações, né? É uma coisa que eu tenho tentado alinhar com as marcas, principalmente pensando nas feiras, né? Para fazer uma apresentação curta, né? Que abrangesse um pouco de tudo, assim. Nesse momento da minha vida, assim, da minha carreira, como eu falei que eu estou fazendo uma mentoria com o Jean Dolabella, né? Em busca de play mesmo, de sair para tocar, né, de conseguir alguma indicação para tocar com algum artista, enfim,
alguma porta que se abra aí posteriormente para sair para fazer turnês e tudo mais, que é um grande sonho da minha vida, assim, né? E que eu tenho usado muito o próprio projeto das aberturas para alcançar esse sonho. Em relação a fazer esse mix todo, ele é muito interessante, mas depende para que tipo de plataforma, né? Por exemplo, se eu for pensar isso para o Instagram, não vai funcionar, porque a galera é dedo veloz, né? Então, é isso, assim, tipo, são vídeos curtos, não dá para ser vídeo longo, porque a galera não assiste. Provavelmente vão assistir metade da primeira música e já vão passar para o vídeo seguinte. Para o YouTube talvez funcione, né? Mas aí também vai depender dos direitos autorais, se eu vou conseguir liberação, né, para que isso tenha liberdade de ascensão, assim, né? Se o direito autoral do próprio YouTube não vai me privar, que acontece muito. É verdade. Né? Seria interessante, seria muito legal. Isso em show, isso é massa. Para ao vivo seria muito interessante, e é uma coisa que eu já fui também instigado nessa mentoria para fazer isso em relação às marcas, né? Agora, por exemplo, na semana passada teve o Conecta, que eu estava em viagem com família, não pude ir, mas sim, poderia ter acontecido lá, por exemplo, poderia ter acontecido no TDT da Tajima também, que aconteceu agora há pouco tempo, né? Mas eu ainda estou nessa ascensão em relação até às próprias marcas, né? As marcas têm já o seu cast de bateristas, né? Lá no seu primeiro escalão, e eu estou chegando agora, né? Então não é tão fácil assim de conseguir essa parceria lá na feira com a marca e conseguir essa apresentação e tudo mais. Mas sim, obviamente, se fosse instigado para fazer isso de forma ao vivo, com certeza faria e seria muito legal, assim, muito legal e muito especial, sem dúvida. Espero que aconteça, torço para isso, velho, e desejo ter sucesso, André, tá, meu irmão? Muito obrigado por ter participado, André. Muito obrigado. Deixa um recado aí pra galera, meu irmão. E o que precisar é só chamar, estamos aqui. É isso, é um projeto que tem muito amor envolvido, né, de verdade, assim, muito tempo. São mais de, talvez, sei lá, se eu fosse calcular, são mais de 1.500 horas dedicadas, né, com esse projeto todo. É um projeto que visa realmente a nostalgia e um conteúdo de qualidade benéfico, né? Eu nunca quis me associar a nenhum tipo de coisa relacionada sei lá, a Bet, a Tigrinho, né? A nada desse tipo, né? Ou a sorteios de 1.000 coisas, não é essa a pretensão. A pretensão é que esse projeto ele seja um momento de relax na vida da pessoa, né? A pessoa pode estar estressada com a vida e eu apareça ali e traga um pouquinho de sentimento bom. Então, não vejo por que ter nenhum vínculo com nenhum tipo de coisa polêmica ou que demande alguma coisa relacionada a jogo, enfim, qualquer coisa do tipo, né? E o meu pedido, que sempre fica aqui, sempre eu falo, é por conta disso também, por não ser um conteúdo polêmico, né, por não ser um conteúdo viral que as pessoas consomem mais, eu sempre peço, né, para aquela pessoa que de certa maneira se sentiu tocado, né, que ajude esse conteúdo a prosperar, né, a compartilhar, comentar, seguir, se não segue, né. Dessa maneira é a melhor maneira que eu posso ser ajudado, né? E é isso aí. Quero te agradecer o espaço aí, quero te agradecer a oportunidade, né? Por esse mais de 1 hora de conversa aí. Para mim é muito importante também expor os pormenores disso tudo, porque realmente é um trabalho de muita dedicação, assim. E obrigado pelo espaço mais uma vez aí. E também estou aberto aí quando quiser contar comigo aí para uma conversa, para uma parceria de qualquer tipo aí, pode contar comigo. Tamo junto. É isso, galera. Esse foi André Chiesa em mais um episódio do Repercuta Podcast. Tá aqui na descrição. Já vai seguindo, se você não segue ainda, mas o perfil do André, do Repercuta, o canal no YouTube aqui também, para você se inscrever. E tá na descrição todos os outros links úteis. É isso, gente. A gente se vê, se encontra, se escuta no próximo episódio do Repercuta. Grande abraço. Obrigado.
Repercuta!